O nosso tema de hoje está super especial. Vamos falar de inclusão, vamos falar de saúde mental, vamos falar de psicopedagogia. Você não pode perder. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do nosso Intríade nesta quinta-feira especial. Hoje nós vamos conversar com a Francisca Moraes. Ela é pedagoga, pós-graduada em neuropsicopedagogia clínica, educação especial na perspectiva da inclusão, psicopedagogia, análise comportamental, terapias cognitivas, saúde mental, especialista em AEE, graduanda em gerontologia, pesquisadora de neurociência, servidora do município de Ananindeua, mestre de cerimônia. Gente, olha só, já vai todo o podcast só aqui. Apresentadora de eventos, palestrante, idealizadora do projeto Raio-X, Raio-X da Mente, Ressignificar, as Irmãs de Itamar, coordenadora da Secretaria de Inclusão da ADCIM, eu acho que é a Assembleia de Deus da Cidade Nova, né? Coordenadora do projeto social Ataque Total, também da Assembleia de Deus da Cidade Nova. Francisca, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vindo ao nosso podcast, a esse episódio que com certeza vai ser muito importante. Olá, eu estou muito satisfeita, né? Feliz de estar aqui participando desse podcast e eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Bom, eu estava vendo aqui, né, no teu release, tem muita coisa para a gente conversar, né? E eu sempre gosto de fazer, eu sempre considero que o programa ele tem uma ascensão, né? Ele vai do importante ao super importante, né? E eu sei que importante na sua vida é a tua carreira profissional, você que tem trabalhado aí no setor público, especialmente na área da educação, da inclusão. Eu queria que você falasse um pouco desse teu papel hoje, por exemplo, lá no município de Ananindeua, do que consiste hoje toda a tua atividade profissional na área de inclusão, como pesquisadora também de neurociência. Fala um pouquinho daí para a gente nortear o nosso papo. Então, sou eterna pesquisadora, eu costumo dizer que eu vou passar dessa para melhor estudando, porque eu amo estudar, eu aprendo todos os dias. Que maravilha. E eu principalmente gosto de compartilhar os conhecimentos, porque não interessa nada nós nos enchermos de conteúdo e não compartilharmos, né, passarmos adiante. E lá na Ananindeua eu sou servidora pública do município, né, atualmente eu estou na saúde, coordenando o CERTEA, que é o Centro Especializado de Reabilitação e Referência do Transtorno do Espectro do Autismo. Perfeito. E nesse aspecto, a tua atividade, ela envolve o quê? Lá no CERTEA eu sou coordenadora desse centro. Sim. É um centro especializado, é o primeiro em Ananindeua, né, que veio para atender a demanda das crianças e adolescentes com autismo. E é claro que a gente, quando fala... Bom, a gente pode falar do autismo, né? E existe muita coisa em torno do autismo. Mas vamos começar sobre o trabalho de inclusão do autista. Como é que funciona? No CERTEA, né? Sim. Então, no CERTEA, as crianças vêm do CAPSI, que é o Centro, né, de Atendimento Psicossocial Infanto-Juvenil, e lá elas adentram para o CERTEA, que é o fluxo atualmente, onde as crianças que, ainda que elas tenham CIDs associados, mas o perfil do CERTEA são as crianças que têm o autismo, independente que ela tenha autismo e paralisia, autismo e dislexia, dislalia, TDAH, mas tem que ter o CID F.84, que é a porta de entrada para o CERTEA. O CERTEA não é portas abertas, ele é referendado através do CAPSI, onde a criança é encaminhada para o CERTEA. E ali, quais são os profissionais que vão receber essa criança? No CERTEA nós temos uma equipe multiprofissional, né, psicólogos, psicopedagogos, educadores, né, educador físico, nós temos terapeutas ocupacionais, técnicos de enfermagem, que são os que dão apoio de suporte terapêutico na sala, junto com a equipe multi. Nós temos nutricionistas, nós temos atendimento com médicos, neuropediatra, psiquiatra, enfim. É uma equipe bem grande de especialistas que atende as nossas crianças. E de que idade? Qual é a faixa de idade? Atualmente nós temos crianças a partir de 2 anos, né, até 17 anos e 11 meses.
Tem também a questão escolar, educacional? Não, não. A gente não tem a questão educacional, mas sempre ela está alinhado, né? Sim, Porque lá o atendimento é 100% terapêutico, mas tem algumas questões que nós orientamos. certo. Nós temos um trabalho no Certeia, que é algo que eu gosto muito de enfatizar, que é o atendimento parental às famílias. Enquanto as crianças estão nos atendimentos terapêuticos, né, que funciona desde a manhã, de 7 horas da manhã até às 18 horas, nós ficamos no atendimento, são 2 turnos. Enquanto as crianças estão no atendimento, as famílias vão para a sala parental. É uma sala onde as famílias recebem treinamento, orientação, né, levar um pouquinho das técnicas que é dado dentro da terapia para ser uma extensão dentro de casa, de como fazer em várias situações, e lá o profissional da equipe multi orienta essas famílias. Não é só um treino parental, uma orientação parental. Lá a gente tem o momento do abraço, lá a gente tem oração, tem um momento terapêutico onde as pessoas desabafam, sabe? Porque a maioria Sim. das famílias que tem uma criança com TEA, elas sofrem. Elas têm adoecimento, né, mental, com uma sobrecarga muito grande e precisam de apoio. O Certeia na Nindeua faz isso. Não só cuida da criança, como cuida da família também. Bom, que coisa importante a gente falar exclusivamente quando a gente pensa na família, Uhum. porque de fato, como você bem falou aí, é uma sobrecarga, Muito né? grande. Existem vários momentos na vida dessa família, Uhum. desde o primeiro momento, que é da negação, Sim. depois até vir realmente a aceitação, Uhum. para depois vir o enfrentamento, o tratamento, e chega o momento que essa família, geralmente pai ou mãe, e infelizmente ainda, não sei, você pode me dar esse dado, mas infelizmente ainda é mais real que geralmente a mãe acabe ocupando mais ainda esse papel de lidar mais diretamente com a criança. Às vezes o pai ele não sabe nem como lidar, às vezes ele finge que não está acontecendo nada Uhum. e deixa nas costas da mãe. A gente sabe que existem casos de pais que abandonam, que vão embora, enfim, mas isso aqui é, Então, né? e nesse sentido, nós estamos trabalhando no Certeia para que nós venhamos ter mais o público, né, masculino, os pais. E a gente está gradualmente tendo essa resposta, né, porque a maioria das crianças lá, das nossas crianças assistidas e adolescentes, é a figura materna. Mas um dos meus objetivos junto com a equipe multi é aproximar o pai, sabe? A figura masculina para participar também disso, né? Haja vista que não é só a criança não tá só com a mãe nessa, né? Tem a Sim, família que precisa estar ali apoiando, ser presente. E a gente, graças a Deus, tem cada dia se somado a presença masculina de pais ali. Porque a família tem que estar envolvida, né? O processo terapêutico para ter realmente resultado é a família, é a escola, é o tratamento terapêutico. Aí realmente a gente vê que as coisas vão evoluindo. perfeito. A gente olha, como psicólogo, a gente vai olhar para aquele paciente ali que a gente chama de PI, o paciente identificado, Uhum. mas existe no entorno dele uma família que muitas vezes, né, também está sofrendo, inclusive precisando de terapia. Exatamente. E, infelizmente, o que a gente vê muito é a falta da psicoeducação. Então, às vezes a mãe, por isso que eu gosto de falar dessa sequência, que, um caso de TEA na família, uma criança ali começa a apresentar alguns sinais, e hoje, Uhum. com o advento da internet, tem muita gente que já carrega ali uma série de sintomas, de sinais para dizer, olha, isso aqui é TEA, e aí às vezes o tio, o primo, o irmão, alguém de perto da família, começa a olhar para aquela criança e identifica algumas estereotipias, alguns comportamentos, começa a olhar e dizer, essa criança é TEA, e aí vai falar para a mãe. Aí a mãe diz, não, vocês não sabem de nada, eu que sei que acompanho, não tem nada disso. É o primeiro momento, é da negação. Infelizmente, existem casos que a negação leva muito tempo, até que chega uma hora que chega uma queixa, ou chega uma queixa da escola, se essa criança consegue chegar à escola, vai chegar a queixa lá da escola, dos colegas, enfim. Aí a mãe começa a se conscientizar. É aí que a mãe sai da negação para a aceitação. Ela aceita que aquilo está acontecendo, ela admite, e aí ela vai buscar o tratamento, né? E eu acho maravilhoso, porque geralmente, e parabéns pelo trabalho de querer inserir o pai nisso, porque não é, o pai não tem que ajudar a fazer isso, é papel dele, é dever dele também, Sim. ele não vai ajudar, né? Ele está Não é ali, favor. não é favor que ele vai fazer para a mãe, né? É papel dele. Mas aí entra essa fase em que a mãe ela começa
a aprender a lidar com aquilo, e essas instituições, elas são muito importantes para isso, né? Para subsidiar essa mãe, essa família, com esses instrumentos para lidar com aquilo, para que depois essa mãe entre para um novo tempo, que é o do altruísmo. Porque ela começa, às vezes, não sei se acontece lá com vocês, a, de alguma forma, somar até com a equipe que está ali para ajudar outros. Estou falando besteira ou é não, assim de jeito que... nenhum. É muito relevante a soma dessas mães. E lá no CETEA a gente tem mães parceiras. Mães que estão ali dando até dicas que servem para, na hora da intervenção na sala terapêutica, ajudar o profissional. E a gente tem muito esse diálogo, essa proximidade com as famílias. E o CETEA ali tem esse trabalho que prima sobre esse diálogo, essa aproximação da família, esse abraço parental, sabe? E a gente tem visto resultados ali. É um trabalho maravilhoso, novo, pioneiro no município, e eu sei que tem muito a crescer. Quer dizer, esse acolhimento dessa família é um fator extremamente importante para vocês. Muito importante. Lá, né? Porque uma vez que a gente preza esse acolhimento, esse cuidado, a gente também está cuidando de quem cuida. Sim. Porque você sabe que o cuidado da criança e do adolescente com TEA é o tempo todo. Sim, demanda essa muito família tempo, adoece. esforço, Ela precisa atenção. que alguém cuide dela. Tanto que em janeiro esse ano, né, que é denominado Janeiro Branco, nós fizemos um evento no CETEA. E lá a temática foi cuidar de quem cuida. E trouxemos as famílias para dentro do centro, e as famílias receberam várias orientações, teve um momento da escuta especializada, teve a parte da beleza, teve a parte da musicoterapia, e foi um momento muito gostoso para as famílias. Elas curtiram, participaram, disse, puxa, até que enfim lembraram de nós. E a gente sempre trabalha justamente com essa parceria da família. Que legal. Bom, nós estamos agora, eu acho que esse programa ainda vai agora no mês de maio, vamos lembrar? Estamos em maio ainda, Vitor? Não, né? Já estamos em junho, mas nós estamos gravando em maio, então vamos falar do Maio Laranja. Né? O mês de maio foi um mês muito importante, né? Eu, sinceramente, eu ouvi falar bastante do Janeiro Branco, eu ouço falar bastante do Setembro Amarelo, que é do combate ao suicídio, né? Então a gente ouve muito falar. Mas o Maio Laranja, que é tão importante, que é necessário que a gente fale, que é justamente da prevenção, combate, conscientização com respeito ao abuso sexual infantil. Me fala um pouco sobre isso aí, a atuação de vocês. Então, do quanto, né, o trabalho do CETEA, a gente trabalhou essa conscientização, né, fizemos um evento no dia 17 de maio, né, em homenagem ao Dia das Mães, e trouxemos também essa pauta, né? Tivemos uma palestra com psicólogos do próprio centro, ensinando para as famílias, conversando, né? Tendo um diálogo esclarecedor de como entender alguma mudança de comportamento, né? Ficar atento para alguma mudança que venha, né? Trazer indícios, talvez alguma situação que esteja acontecendo de abuso da criança, às vezes não só dentro de casa, mas até mesmo na escola. E enquanto, né, o trabalho de inclusão que eu faço no campo, na ADECIM, que é a Assembleia de Deus Campo Cidade Nova, nós temos uma secretaria, e foi realizado em maio, né, no dia 25, no sábado, a terceira conferência Maio Laranja. E essa conferência, estamos no terceiro ano, né, consecutivos, trazendo para a sociedade essa informação do que é o abuso, como ensinar para a criança, o que configura um abuso. Né? E nas conferências a gente geralmente trazemos palestrantes seletos, né? Gente que enfrenta de alguma forma esse enfrentamento de proteção, né? Como um delegado de polícia da Delegacia de Proteção à Pessoa com Deficiência. Também nós tivemos alguém do Parapaz, que atende as crianças e adolescentes que são violados. Tivemos advogado também, criminalista, de falar para as pessoas o que tem que fazer, como é que essas pessoas sofrem a lei, as sanções, as punições. Tivemos psicólogo, conselheiro tutelar, justamente para trazer para a sociedade a rede de proteção, o que fazer, como ajudar essas vítimas. E como igreja, a CIADECIM, que é a Secretaria de Inclusão da Assembleia de Deus Campo Cidade Nova, tem esse papel social, essa responsabilidade não só com a parte espiritual, mas também com a parte social. E por isso foi implementada essa secretaria. Nós não trabalhamos só com a pessoa com deficiência, mas trabalhamos de inclusão de modo geral. Aí vem o projeto As Irmãs de Itamar. Sim, fala então sobre as Irmãs de Itamar, aproveita o gancho. E as Irmãs de Itamar é um projeto que surgiu da ideia de
como ajudar de maneira psicológica, né, de apoio emocional às pessoas vítimas, né, de abuso. E não só criança e adolescente, mas até uma pessoa adulta, né, que foi ali, né, vítima de outro tipo de abuso que não é só o sexual, o psicológico, né. E as Irmãs de Itamar surgiu para dar esse suporte. Dentro da CADECIM, nós somos quase 40 profissionais, temos psicólogo, nutricionista, musicoterapeuta, pedagogos, neuropsicopedagogos e educadores sociais. Maravilha. Professor de Muay Thai, de Karatê. Sim, E que ali a gente maravilha. tem esse rol de voluntários, parte é do campo, outros são de outras igrejas, outras pessoas que pertencem a outras denominações, que fazem parte, nos fortalecendo para ajudar que esses projetos, como a Irmã de Itamar, como o projeto que nós temos também, outro projeto que a gente vai falar depois, para levar esse suporte para a sociedade, para ser uma rede de apoio, né? Da igreja lá fora, em parceria Maravilha. com a sociedade. Vamos falar qual é o nome do pastor lá da... Nosso pastor é maravilhoso, o pastor Jaime Pires, é um homem visionário, um homem de Deus, um homem que ama social, Que ama o projeto maravilha. social. E onde ele vai, ele deixa a marca dele de responsabilidade social da igreja com a comunidade, com a sociedade. Então vamos parabenizar o pastor Jaime Pires, né, por essa iniciativa. Sim. É uma coisa que a gente tem aqui no programa, é incentivar muito isso, mostrar que o papel da igreja não pode excluir, né, essas temáticas tão importantes, né? Nós estamos vivendo numa época, numa era muito, mas assim, muito carregada de violência em todos os lados, Sim. né? Contra a criança, contra a mulher, Contra o contra o idoso. idoso, contra os deficientes, né? Uma pessoa portadora de deficiência. Sim. Ou seja, há uma necessidade de a igreja entender a sua integralidade, o seu papel, sim, como discipuladora no sentido de pregar o evangelho, de ensinar o evangelho de Jesus para a salvação, mas o evangelho de Jesus também ele é integral, ele é poderoso, né? E o homem ele é tridimensional, ele tem a sua psique. Então trabalhar essas questões dentro da igreja, isso é essencial. Eu estou muito feliz, eu não imaginava que havia um trabalho tão consistente assim, Sim, com tantos sim. profissionais. Então, mais uma vez, parabéns a toda a Assembleia de Deus, lá de Ananindeua, lá da Cidade Nova, E lá do tanto, Trecho. isso. E tanto que a Secretaria de Inclusão, né, que a sigla é CIADECIM, nós vamos fazer 4 anos em julho, né? Nós surgimos lá no começo da pandemia e a gente já fez muitas coisas, né? Nós temos também outros projetos, temos o projeto Zacarias Isabel dentro da Secretaria, que é voltado para atender a pessoa idosa, né? Tanto na parte social, parte espiritual, psicológica, que a gente dá orientação, fazemos palestras, enfim, tem muitas coisas bacanas dentro da maravilha. Secretaria de Inclusão. E o projeto Raio X da Mente, essa mulher cheia de projetos aqui. Raio X da Mente, o que é? O raio-x da mente, ele surgiu no começo da pandemia. Eu observei, né, na época eu estava estudando, fazendo pós em saúde mental, e eu vi a situação de desespero, o caos, né, do todo o cenário de pandemia. E eu vi que as pessoas chegavam nas UPAs, nos postos de saúde, com sintomas que não era propriamente da Covid. Eu entendi que aquilo era sintoma de transtorno de ansiedade. E como as pessoas não sabiam identificar, aí pim, veio uma ideia. Por que não fazer um projeto onde ensine as pessoas a entender o que é, que sintomas é de transtorno de ansiedade? O que é uma síndrome do pânico? O que é uma depressão? Para que elas venham compreender, se entender, se analisar e procurar ajuda o mais rápido possível antes que se instale, né, uma patologia. Aí surgiu, Senhor, que nome? E orando e pensando, surgiu raio-x da mente. Aí as pessoas perguntam, mas como assim? Por que raio-x da mente? É porque você vai trazer, né, à baila as coisas que acontecem aqui dentro da cabeça. Aí eu pensei em raio-x, né, de uma maneira assim figurada. Ponto. Vai ser raio-x da mente. Vai ensinar o que se passa na mente, que também, né, compromete todo o corpo, né, que transtorno de ansiedade afeta todo o corpo, paralisa as pessoas. E aí veio a ideia do primeiro workshop da saúde mental, que foi realizado lá no começo de 2020, na época da pandemia. Nós realizamos o primeiro evento, e nós tivemos ali como palestrante, tivemos neuropsicólogos, tivemos neurologistas,
educadores físicos falando, né, do papel do cuidado físico com a saúde mental. Levamos palestrante que foi falar, palestrante nutricionista, que alimentos cooperam para o bem-estar, para diminuir o pico, né, de transtorno de ansiedade, para ajudar a promover, né, tudo aquilo que os neurotransmissores ficam comprometidos quando a pessoa está com a saúde mental comprometida. E de lá, temos levado esse workshop desde 2020, vamos ter, né, esse ano, em setembro, que é um mês denominado, né, o Setembro Amarelo, novamente, sempre pautando em algo que a sociedade precisa saber e se conhecer. E tanto que, pós nossos eventos, as pessoas procuram. Olha, eu não sabia que eu estava com depressão. Eu pensei que era apenas uma tristeza. Mas naquele evento, eu entendi que não era tristeza, não. Que eu precisava de ajuda, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. E o raio-x também está aí, vai fazer 4 anos. Maravilha. E vocês têm o papel também de desmistificar, de quebrar preconceitos, de esclarecer, porque, infelizmente, eu vou falar, se tu não quiseres falar, não tem problema, eu vou falar porque eu presto conta com a minha igreja. Mas, infelizmente, existe muito aquela ideia, por exemplo, vamos falar de depressão. Então, há muito aquela ideia de que crente não tem depressão, não é? Ou então que depressão é demônio, depressão é falta de fé, depressão é falta de Deus, depressão é pecado, depressão... Aí as pessoas vão carimbando, né, como se... quer dizer então que câncer não é falta de Deus, mas depressão é. Né? Que ter miopia não é falta de Deus, mas ter depressão... E não entendem que a depressão, a ansiedade, o transtorno de humor bipolar... Os diversos transtornos da mente são caracterizados, catalogados como doenças que precisam ser diagnosticadas, que precisam de um protocolo de tratamento, que precisa, em muitos casos, de uma ação medicamentosa, que precisa de psicoterapia, enfim, e aí toda a rede de atendimento de alguém que sofre, dependendo do grau de uma depressão, se ela é leve, moderada, se ela é severa, enfim, como qualquer transtorno. Mas, infelizmente, ainda existe muito preconceito. E o papel de vocês, né, é gigantesco nesse lugar, né, de esclarecer, desmistificar tudo isso. Tanto que no começo, né, que iniciamos o projeto Raio-X da Mente, nós fizemos muitas lives. Né, naquela época de muita morte, tu ligava a televisão, era não sei quantos mil morreram hoje e tal, né, da Covid. E nós fizemos a primeira live com o nosso pastor presidente justamente para desmistificar tudo isso que as pessoas têm até hoje, né? E ele, como um homem muito sábio, né, juntamente conosco, levei mais 2 psicólogos e ali eu fui a mediadora dessa live na época, e nós esclarecemos bastante sobre isso. Mas ainda existe pessoas ainda insistem, né, que depressão é coisa, né, espiritual, é do demônio. E sempre a gente conversa assim, às vezes até de uma maneira bem engraçada, dizer, poxa, irmãos, a gente tem um problema, né? A pessoa tem um problema estomacal, ai meu Deus, eu vou procurar o especialista. Mas quando é depressão, não. Quando é depressão é falta de Deus, como você falou, e a gente tem trabalhado muito mesmo sobre isso, para esclarecer. É por isso que o Raio-X da Mente veio para desmistificar, ensinar, para que as pessoas venham compreender que precisa cuidar da mente, sim. Porque mente sã, corpo sã, tem produção na obra de Deus. Como é que uma pessoa com depressão vai ter produtividade para o reino? Sim. Se ela não tem vontade nem de se olhar no espelho, não tem prazer à vida. Então, depressão é patológico, precisa sim de cuidados, precisa de orientação especializada, e é por isso que o Raio-X da Mente veio para trazer essa luz de esclarecimento. Que maravilha. A gente chegou a fazer lá na comunidade onde eu pastoreio, a gente chegou a fazer algumas sextas-feiras, só que nós chamávamos de dores da alma. Então, nós tratamos também de depressão, ansiedade, de transtorno de humor bipolar, das psicoses, esquizofrenia, paranoia. Nós chegamos a tratar alguns também com esse papel de... Eu sempre dizia, olha, hoje não é culto. Hoje você vai ter profissionais da área, levei outros psicólogos, suicidólogos que falaram sobre o tema do suicídio. Então, eu acho que a igreja precisa esse papel. Então, assim, realmente estão de parabéns, porque se a gente tem alguém que foi para pesquisa, que foi para ciência, que foi estudar,
Então, por que não servir a igreja? Com né? certeza. E a igreja e a fé, ela faz parte dessa rede de apoio. Uhum. A psicologia, o tratamento psicológico, a psicoterapia, ela é parte, ela não é a única coisa que uma pessoa com depressão precisa. Uhum. Ela tem um psicólogo, né, a psicoterapia, ela tem muitas vezes o psiquiatra com o seu protocolo de remédios, ela tem às vezes uma nutricionista, Uhum. ela tem a academia que ela vai fazer, ela tem a família, a igreja. Então é uma rede gigantesca de apoio que, se a pessoa souber utilizar, com certeza ela vai ter só benefícios. E a igreja precisa entender esse seu papel, Sim, com certeza. né, de fazer parte dessa rede. Uhum. E nós do Campo Cidade Nova, né, temos esse trabalho, e não só para a membresia, né, a gente faz eventos, a gente faz palestras fora, o nosso grupo de profissionais que faz parte da CIADECIM também atendem chamado de outras igrejas, de escolas, de instituições, para ensinar, né, para conscientizar, para dividir. Não é só lá para os nossos, mas para a comunidade de modo geral. Bom, como eu estou falando aqui com a mulher dos projetos, né, o projeto Ataque Total. Que é Então, isso? parece nome estranho, né? É. Mas o nosso pastor diz que surgiu com a ideia da Segunda Guerra Mundial, Muro de Berlim, uma coisa assim, né? Sim. Sobre esse ataque total. E Ataque Total é um projeto do coração de Deus que colocou no coração do nosso pastor Jaime Pires. E quando eu conheci o pastor Jaime Pires, ele ainda não era do nosso campo. Conheci ele no campo, Nova Ananindeu, que ele era pastor lá de campo, presidente de campo. E eu fui levar uns projetos lá, conheci um pastor que amava projeto. Aí a gente já começou a falar sobre o projeto. E quando ele assumiu o nosso campo, né, no começo de 2020, ele me chamou para coordenar o projeto Ataque Total. O projeto são de duas vertentes, ele é a parte tanto evangelística como social. A do evangelístico são uns pastores, né, evangelistas que tomam conta, que tem evangelismo de rua, evangelismo de hospital, evangelismo que vão para a UPA, tem a culminância do projeto quando executado com um grande culto chamado de esqueci agora o nome, de cruzada evangelística, né, que tem muito louvor, tem a palavra de Deus, evangelismo em massa. E tem o social, do qual eu sou a coordenadora. E do social nós temos um grupo de profissionais e prestadores de serviços, né, voluntários, que somos quase 200 pessoas, que estamos já há quase 4 anos executando o projeto Ataque Total. Até ano passado o projeto era em 2 meses, a esse ano a gente está semestral, né? Nós realizamos no primeiro sábado passado, do mês de maio, no dia 4, o primeiro do semestre, e vamos ter, eu acredito que lá para outubro, novembro, o segundo, né? Que vai ser só 2 esse ano. E é um projeto onde a gente vai para aquela comunidade, a comunidade ao redor das igrejas, somos 74 templos espalhados em Ananindeua, e é mapeado, né? Tal período acontece perto daquela igreja, daquela área, né? Dividido o nosso campo em área de 1 a 10. Então, tem áreas que tem 7 igrejas, 10 igrejas, 20 igrejas, e a gente vai para aquele projeto do social, para aquela área específica. E lá a gente visita a comunidade, vê uma escola que tem um espaço apropriado, geralmente escolas que têm 8, 10, 11, já pegamos escolas com 12 até 14 salas, e levamos uma demanda bem grande de serviços, às vezes até mais do que ações sociais do poder público. Tanto que os nossos médicos, né, que trabalham conosco no projeto, as pessoas se consultam e saem com o seu kit de medicamento, não sai só com uma receita, por exemplo. Nós temos uma parte de assessoria jurídica com vários especialistas da área jurídica, a parte de inclusão, a secretaria também anda com o projeto Ataque Total, a Secretaria de Inclusão. Lá nós temos nossos psicólogos, temos especialistas de várias áreas para ensinar as pessoas, né, também na orientação parental, também instruir as pessoas que recebem diagnóstico, né, assim, papum e não sabe o que fazer agora, o que fazer com meu filho, aonde eu vou, qual é o profissional que eu vou iniciar o tratamento. E no Ataque Total, a gente atende média de 1.000, 1.200, 1.300, muita gente. Uma programação que começa de 8, a gente encerra meio-dia, às vezes 1 hora da tarde, é com corte de cabelo, ali tem assessorias que a gente busca também parceria com o poder público, às vezes leva assessoria do CRAS, às vezes levamos os CAPs,
vacinação e outros serviços também do poder público que nós juntamos junto com os serviços que nós já temos. Nós temos também serviço de beleza, e lá tem corte de cabelo masculino e feminino, tem design de sobrancelha, tem maquiagem, tem drenagem linfática, tem massoterapia, é muito serviço. Fora a parte de documentação, nós temos também no Ataque Total. É um projeto que eu amo, porque as minhas formações é tanto na área de educação como também perpassa para a área da saúde. E eu nunca consegui ser um profissional que só se atém naquele quadradinho profissional, mas tem que estar envolvido com o social. Sim. O meu coração é social, apesar de não ser assistente social. Maravilha. Até rimou. Vamos pensar, por exemplo, tem formação também em neuropsicopedagogia, Sim. certo? Então, eu acho que não tem muito tempo a neuropsicopedagogia, né? De um tempo para cá, com a abertura de muitos cursos de pós-graduação, então veio a neuropsicologia, a neuropsicopedagogia. Qual é o teu papel hoje como neuropsicopedagoga? O que é uma neuropsicopedagoga? Então, vou começar mais lá adiante. Quando eu fiz a graduação de pedagogia, eu queria entender sobre a educação na época. Sim. Como é que é esse início de história de educar, né, o mundo da educação? E fiz a faculdade, me graduei, e eu pensei, caramba, eu preciso entender sobre como é que eu vou ensinar as crianças com algum tipo de deficiência. Aí fui fazer educação especial. E aprendi que ali ia surgir crianças com dificuldade de aprendizagem, que metodologia, como eu ia fazer. Aí fui para a psicopedagogia, entender as dificuldades, as metodologias. E quando eu estava concluindo a psicopedagogia, eu percebi que existia mais além, não era só uma dificuldade de aprendizagem. Existia dificuldade que estava com comprometimento cerebral, que eu precisava entender o que o cérebro pode dificultar se ele tiver algum probleminha, que a neuropsicopedagogia poderia me ajudar. Eu digo, não, vou fazer neuropsicopedagogia, que é justamente essa junção da dificuldade do cérebro de aprender, mais a psicopedagogia, mais a pedagogia. E fiz e concluí. E depois eu digo, caramba, tem que vir mais uma técnica que venha favorecer esse aluno ou esse adulto, porque eu também trabalho desde a criança com adulto, eu já dei muita aula em adulto, já fui... A minha história com a educação, fui auxiliar de classe, fui professora, regente de sala, já fui coordenadora pedagógica, já fui diretora, enfim. E eu disse, não, tem que aprender mais alguma coisa. Eu vou ter que analisar o comportamento da criança, vou fazer análise comportamental. Depois vi, na época de pandemia, precisava saber um pouquinho, entender a saúde mental. Ou seja, tudo vai entrelaçando, porque eu tenho fome de aprender. Se vai até aqui, aonde que eu posso mais? Eu vou buscar conhecimento para ajudar o meu aluno. E quando eu vejo que aquele aluno superou, meu Deus, é como se eu tivesse, ganhado um prêmio. Porque eu quero saber como eu posso ajudar alguém. Essa ampliação desse olhar, né, sobre o indivíduo, sobre uma criança, por exemplo, quando você não olha para uma criança apenas como um aprendiz, alguém que vai ali para receber uma educação, que vai receber a transferência de um conhecimento, de alguém que sabe, entre aspas, de um professor que sabe, e uma criança que não sabe que vai aprender, isso é reducionismo, né? Quando você expande esse olhar, que você compreende que aquela criança, ela é um ser biopsicossocial, histórico, espiritual, né? Você vai olhar para aquela criança e você vai construir um processo de ensino muito mais eficaz, muito mais eficiente, né? Porque quando você olha para uma criança, entendendo, por exemplo, uma criança que tem uma dificuldade, tem uma dislexia, né? Ou uma dislalia, seja lá o que for. Se você tem um conhecimento a mais para identificar isso, você não vai expor essa criança a um sofrimento que muitas vezes a escola expõe por essa falta desse conhecimento, dessa sensibilidade de observar por que essa criança tem tanta dificuldade de escrever. Porque antigamente, qual era a dificuldade que se identificava geralmente na escola? Era a dificuldade de visão. Essa criança não está escrevendo porque ela fica longe da luz, ela fica assim, tem problema na vista, aí pronto, resolvia. Só que esquecia que tem crianças, por exemplo, com TDAH, que o processo de aprendizagem dessa criança vai ser diferente. Com certeza. Tanto que, né, geralmente eu dou muita palestra em escolas e sempre eu escuto os pais dizerem: o professor diz que meu filho não senta, o professor fica reclamando, liga para mim buscar o meu filho. Eu penso que tem muitas crianças que não são TDAH,
São crianças que têm um modo diferente de comportamento, tanto que hoje que crianças que pulam um pouco já são rotuladas TDAH, a criança não pode mais ser feliz, a criança não pode mais pular, extravasar, e muitas vezes são engessados numa sala. Tem professor ainda no século XXI que quer que uma criança fique 4 horas sentado numa cadeira. Como é que ela não vai se movimentar, Sim, ficar até ali eu já estou aqui a me incomodado, movimentar. né? Isso é um rotulado de TDAH, não. O professor tem que ter esse olhar, esse crivo, sabe? Esse filtro para ver o que precisa, o que eu posso fazer. E que uma criança não é um robô em série numa sala de aula. Tem muitas crianças que estão ali, muitas vezes, engessado, oprimido, porque o professor não quer ter trabalho. Porque tu sabes que ensinar dá trabalho. E nem todo mundo aprende de uma forma linear igual. Então, a gente tem que ter esse filtro, esse olhar, ter essa sensibilidade de dizer, se meu aluno aprende desse jeito, então vou personalizar. É justamente que tem o bendito do P, que é o Plano Educacional Individual, mas dá trabalho, por isso que as crianças sofrem, crianças são rotuladas, crianças não avançam, porque o professor quer que todo mundo aprenda de um jeito só, de uma maneira única de ser, enquanto tem vários indivíduos numa sala de aula com a forma de aprender individual, única, singular. Perfeito. E assim, né? É claro, com todo respeito, com todo carinho, com toda a honra que os nossos professores merecem, mas infelizmente, como em qualquer profissão, como em qualquer setor profissional, vai ter aquelas pessoas que querem apenas se desincumbir do seu expediente Sim. e ganhar o seu dinheiro, e não tem esse olhar, porque vai lá, vou passar o conteúdo, quem quiser aprender, que aprenda, quem não quiser, quisesse, né? Então, esse olhar e essa tua gana, por exemplo, de estudar, de pesquisar, isso mostra, né, um comprometimento com o ser humano, porque eu acho que aí é que entra, que quando eu estou ensinando uma criança, eu preciso levar em consideração que aquela criança, ela não é só um aluno. Ali, naquele momento, ela é um aluno, mas aquela criança é um filho, né? Ela é um filho, ela tem um papel de filho em alguma casa, ela é um irmão, ela é uma pessoa, ela é um ser humano, ela é um ser pensante, ela tem as suas angústias, as suas dores. Lógico que, infelizmente, num mundo ideal, né, no país das maravilhas, seria muito bom que esse professor fosse qualificado, um pouco mais qualificado para olhar, e que ele tivesse também por trás dele uma base de apoio que desse a ele subsídio, condições de ele também ter essa condição de atender essa demanda tão diversa que tem dentro de sala de aula. Porque quando você olha para um grupo, fica imaginando a luta de um professor com 30, 35, 40 crianças dentro de uma sala de aula. Não é fácil. Meu Deus do céu, É um isso aí é desafio um herói, enorme. né? São heróis. E se levar em consideração que dessas 40 crianças nós temos 40 histórias, 40 universos, 40 famílias por trás, né? Então multiplica isso, é como se eu tivesse milhões de crianças ali na minha frente. São milhões de histórias, de comportamento, de atipias, enfim. Culturas, né? Vindas. Culturas. Então, mais é importante essa pesquisar, buscar, se interessar, se importar, não rotular, né? Não sair carimbando ninguém, isso aqui é TDAH. Eu já falei aqui, já conversei aqui com profissionais também da área da saúde mental, e inclusive falando sobre o TDAH, e muitas vezes a própria mãe, por uma questão de se desincumbir da sua culpa, se livrar da sua culpa, ela fica feliz até, vou colocar feliz entre aspas, quando ela recebe um diagnóstico, quando ela diz, meu filho é autista, meu filho é TDAH. Ela já diz isso e diz assim, então eu não tenho culpa nenhuma. Então isso acaba sendo um atestado de liberação para ela, de que ela não tem culpa da criança se comportar daquele jeito. Quem tem culpa é o transtorno, né? E às vezes por uma falta desse trabalho que vocês fazem lá no teu projeto, né, social lá na Ananindeua, que é de abraçar essa família, acolher essa família, orientar, psicoorientar, psicoeducar, levar informação para essa família, para lidar com essa criança. Exatamente. Uma vez que a família é orientada, ela não vai, cometer muitos absurdos com seu próprio filho. Hoje eu fico observando, principalmente
muitas famílias, né, que estão passando por essa dificuldade, tem famílias que já estão entristecidas, justamente de receber tanta rotulação antes mesmo de sair um laudo. Tem famílias que dizem, alguém disse que o meu filho provavelmente é autista, porque ele anda na ponta do pé, mas você sabe, nós sabemos que nem todos os autistas andam na ponta do pé. Então hoje ficou banalizado falar que alguém é autista, que alguém é TDAH, que alguém é dislexo, virou uma coisa assim, sabe, tão absurda, tão banal, que a gente precisa, nós, né, como profissionais, levar essa conscientização para que as pessoas não fiquem rotulando, tanto que eu já ouvi adolescentes com TEA com vergonha de dizer que é TEA, justamente por causa do bullying, por causa do preconceito que sofre na escola, na família, no bairro, em algum lugar que vão, justamente por essa banalização e às vezes até a família se eximir de responsabilidade, né? Como você falou, joga para cima do transtorno. E nós sabemos que independente se a pessoa tem um transtorno, a gente também tem que trabalhar a disciplina, né? Seja na escola, seja, não sei, familiar. Não lançar para o transtorno qualquer tipo de mau comportamento. Exato, ainda tem isso, né? Porque às vezes a família acha, depois que recebe-se um diagnóstico, um laudo, uma neuropsicoavaliação, né? E recebe aquilo, a pessoa diz, pronto, agora já tem isso aqui. E aí começa a olhar para essa criança e despessoalizar essa criança. E esquece que a criança, mesmo uma criança dentro do espectro autista, que ela também precisa de limites, Sim. Que ela também precisa de disciplina, que ela também precisa de orientação, né? Porque tem toda essa questão, não pode dar limite, não pode, não, peraí. Tem que dar. Tem que dar limite, Sim. Então essas informações para a família, elas são extremamente importantes. São cruciais, tanto que lá nas terapias, né, lá do CERTEA, tem familiares que chegam, meu Deus, eu não sei como é que ele fez essas atividades aí. Como é que ele ficou 40 minutos, 45 sentado? Porque nós trabalhamos isso e a gente prova. A gente tem que ter essa disciplina. Nós ensinamos, voltando de novo, né, na reunião parental, como disciplinar. Com amor, claro, com responsabilidade, nada com punição, né? Sim. Maltratando criança nenhuma, mas tem que ter disciplina. Perfeito. Tem que sentar, tem que cumprir a regrinha. Tem interdição, né? Sim, com certeza, senão as coisas, né, ficam bagunçadas e a família fica meio, meu Deus, e agora? Não tem o que fazer, deixa ele fazer tudo, deixa ele quebrar. Não é bem assim. Até porque tem que levar em consideração que criança é criança. Vê só, tem criança mexendo aqui. Criança é criança. Desculpa, gente, é porque, né, eu perco a entrevista, mas não perco a piada. É porque vai passando as horas, assim, a gente já vai perdendo o tino, viu? Bom, mas vamos voltar para a gente já caminhar para o final do nosso programa, que passa rápido, né? A gente diz que o programa tem 1 hora, a gente pensa que 1 hora é muito, né? Daqui a pouco a gente vê já está acabando. Mas eu gosto de voltar para a questão da família, né? Até porque é um trabalho muito, muito sério, muito relevante que vocês fazem, né? De cercar a família, de trazer a família, de conscientizar a família, né? E quando a gente fala de família, infelizmente, eu vou voltar lá para aquilo que eu falei lá no início. O primeiro ator que vem na cabeça é a mãe. Mas essa mãe, primeiro que ela não fez esse filho sozinha. Então, existe um pai. Mas, às vezes, tem o avô, a avó, tem os irmãos. Vocês contemplam essa extensão da família também, além do pai e da mãe? Você diz no projeto? Lá no projeto. Lá no projeto da CADCIM. Não, CADCIM. no projeto do centro. Do centro, porque agora foi tanto projeto que deu um nó aqui do na centro cabeça. Do CERTEA, sim. A gente prima a família, né? Se naquela construção familiar existe a vovó, existe o titio, a gente sempre tenta aproximar, trazê-los também. Tanto que os eventos que nós temos, né, geralmente das bandeiras, esses eventos de Janeiro Branco, tivemos o Março Lilás, trouxemos a família para dentro justamente para conscientizar, ensinar, conversar, ter esse diálogo formal para que elas venham, né, fazer parte também do todo. Vocês têm alguma situação lá, de repente um psicólogo, um psicoterapeuta de vocês lá que tenha relatado isso, de vocês terem que chamar, por exemplo, às vezes uma babá
porque às vezes a babá sabe mais da criança do que a mãe? Já teve essa situação lá? Olha, assim que eu me lembre, não. Apesar de ter, se não me engano, mais pessoas que trabalham, né, e cuidam de algumas crianças, mas até o momento, não, né? Sim, Até o momento que eu tenha conhecimento, não. Mas, se for necessário, claro que a gente vai chamar, né, até saber informações da escola. Eu procuro, junto com a equipe, também saber informações lá do ambiente escolar, porque tem informações que vêm da escola, né, do especialista do OAE, do atendimento à educação especializado, que vem acrescentar muito para a construção, né, do plano terapêutico daquela sim. criança. Informações que vêm da escola, da sala do OAE, da família, ajudam nessa construção de um plano também para a intervenção É porque é nas terapias. interessante, gente, olha, pode parecer absurdo, mas na clínica acontece. Eu não atendo crianças, né? Mas trabalhei com muitos colegas psicólogos que atendem criança e nas trocas de conversas, de papo, a gente já viu muito disso. Sim. De às vezes você tentar conversar com a mãe, com o pai sobre aquela criança e a gente não conseguir realmente muitas informações, muitos dados sobre a criança. E aí você faz aquela pergunta, é, com quem ele fica durante a semana, já que os pais trabalham? Ah, fica com a babá. Então, às vezes, a criança fica de segunda a sexta-feira com a babá, e às vezes, no final de semana, é que os pais têm condições de estar com o filho. Então, quem é a pessoa que provavelmente vai saber mais daquela criança? Às vezes é a Fica a babá. E às semana vezes tem toda. que chamar a babá Uhum. para conversar, e às vezes a babá traz mais informações sobre a criança do que os próprios pais. Aí me lembro de um caso, né? Eu já tive uma escola, né? Uma escola de educação infantil que funcionou quase 20 anos, né? Nós concluímos o trabalho em 2018 e lá houve uns 2 casos, sim. Eu tenho que chamar a babá, porque os pais disseram, não, a fulana sabe tudo dele, o que ele gosta, a hora que ele dorme, que ele acorda, não tenho tempo para isso, eu trabalho muito. E essas pessoas que nos ajudavam até nas atividades de casa, que davam suporte porque a criança não se sentia à vontade, nem obedecer aos próprios pais na hora do dever de casa. Então já houve episódios, sim, na escola Sim, particular, né, de pessoas estarem mais presentes do que a própria família da criança. E hoje perfeito. em dia isso está virando muito comum, né? Os pais, as famílias trabalham muito, e geralmente é o tio, a vovó, a babá, né? Que fica acompanhando aquela criança, né? E com isso você sabe que tem trazido muitos prejuízos, Com certeza. desestrutura no seio familiar. E tanto que tem crianças que já nem têm muita afetividade com os próprios pais, mas com terceiros. Ou seja, é como se estivesse terceirizando esse cuidado, essa responsabilidade com o filho. É interessante porque eu fiz um trabalho uma época em 2 escolas, eu mais uma equipe, numa escola de periferia, municipal ou estadual, não lembro agora, e uma escola do ensino privado, uma escola muito de elite, né, Sim. de ensino montessoriano. E é interessante como a gente identificou ali que, apesar dessa disparidade no sentido econômico-social, os problemas acabam sendo os mesmos. A ausência Exatamente. paterna e materna. Uhum. Então, há um vazio. Esse aqui da elite é cuidado pelas babás, não consegue nem se relacionar, né, nem interagir com a mãe, com o pai, sentem uma necessidade muito grande de ter alguém, muito parecido com esse daqui, que às vezes cresce na rua, os pais estão trabalhando, às vezes a mãe está trabalhando numa vendinha, às vezes como diarista, o pai está tentando sobreviver, mas é muito parecido. Então e é claro que aqui a gente está falando de coisas circunstanciais que a própria vida impõe, mas se esse pai e essa mãe não entenderem que mesmo não tendo esse tempo, mas utilizarem o tempo que tem com maior qualidade para se fazer presente e se inscrever psiquicamente na cabeça dessa criança como pai e mãe, vai causar um prejuízo muito grande nessa criança, muito mais do que se ela não tiver aquele tênis de marca, Sim, aquela, sim. né? Tanto que hoje, né, se tem os pais que trabalham muito, eu estou muito desocupado, eles trocam presente por presença. Sim, Ou seja, eu estou pouco tempo com meu filho, eu vou dar algo caro, um celular caro, né, um computador caro, alguma coisa cara, mas e a presença? E outros é pior.
estão lá com os filhos, estão presentes, mas não estão presentes. Como assim? Que paradoxo é esse? Estão lá, mas não estão presentes, porque estão lá, estão no seu celular. O menino está no jogo, né? Que presença é essa? Que responsabilidade de compromisso realmente na formação desse indivíduo. E é por isso que hoje nós vemos muitos jovens, muitos adolescentes, né, em escola por aí maltratando, cometendo bullying, né, assassinando alguém, porque estão vazios. São pessoas ali que não têm aquele carinho, não foram criados, forjados ali com sentimento, com amor, com afeto, mas só em troca de presente, pai entra, a mãe sai, ninguém sabe quem é que impõe limite, não se tem mais aquela construção de família tomando café junto, o almoço junto, a janta juntas, mesmo que eu sei que é complicado, né, nesse século, né, ter aquele formato de família tradicional de 10, 15 anos atrás. Mas na medida do possível as famílias já não buscam isso. Eu costumo ver às vezes em restaurante, né, quando saio com a minha família, tem famílias inteiras juntos, entre aspas, numa mesa de restaurante, cada um no seu mundinho do seu smartphone, do seu celular. E às vezes ainda é absurdo alguém que está ali do outro lado. Conversando e aí, com o outro. falando, não sei o quê, está bem aqui, conversando com a máquina. É por isso que a gente vê tanta gente oca, vazia de sentimento, sabe? Já não tem mais aquela afetividade, aquele humanismo, aquela coisa, sabe, humana de ser. Porque estão muito isoladas no seu mundinho particular. Já não tem mais aquele carisma, a vontade de estar com o outro, olhar para o outro, conversar. São como se fossem espécie de zumbis, robôs, que não têm sentimento. Bom, a gente teria muito ainda que conversar, mas o nosso tempo já foi embora. Né? Que peninha. E ela disse, não precisa ser 1 hora não, mas né, quando flui, quando a gente conversa, são temas que é da tua paixão, com certeza que é também, que tem uma importância muito grande para mim. Eu estava vendo um dia desses um experimento social que foi gravado, foi feito, que chega as crianças, estão sendo gravadas, e acho que há uma pergunta com quem essa criança gostaria de jantar, ou de almoçar, né? Então, se fosse com os pais diriam, aí diriam o nome de um ídolo, de alguém muito importante, né? E as crianças simplesmente dizem, com meu pai e a minha mãe. Né? Exatamente. E isso causou um impacto, depois que os pais assistiram, né? Um impacto neles. Caramba, olha só, quem são as pessoas mais importantes para essas crianças? Com quem elas querem ter um momento especial com os pais. Exato. Conta-se uma historinha, né, que eu já ouvi por aí, né, que uma certa criança um dia chegou, pai, quanto é a sua diária lá na sua empresa? Sim. Vamos dizer hipoteticamente que ele disse R$200. Então tá aqui, pai, eu ajuntei R$200, o senhor fica comigo hoje. Então tem muitas crianças que estão com essa carência paterna, materna, essa carência familiar, porque as pessoas estão mais preocupadas em só ganhar dinheiro e esquecendo de um ser humano, né, que está lá dentro de casa, às vezes perdido dentro da própria casa, né? Parece esquisito, né, falar isso, mas tem muitos filhos se perdendo dentro da própria casa, porque já não tem uma presença do pai e da mãe com responsabilidade, uma presença presente, valendo, Exato, de fato, de verdade. E aí a gente vai para a palavra de Deus, né? Quando Lucas relata lá nas parábolas das coisas perdidas, dos achados e perdidos de Lucas, nós vamos ver a parábola da ovelha perdida, do filho perdido, do filho pródigo e da dracma perdida. Você vai ver uma ovelha que se perdeu no campo, né? Estava fora, se perdeu no campo. Nós vamos ver um filho que saiu de casa, se perdeu longe de casa, mas nós vemos uma dracma que se perdeu dentro de casa. Né? Aquela mulher deixou cair, só tem um detalhe, ela foi atrás. A Bíblia diz que ela afastou os móveis, varreu a casa e conseguiu achar a dracma perdida. E quando ela achou, ela reuniu as amigas e disse, venham aqui celebrar comigo, porque eu achei a minha dracma perdida. Então, às vezes, basta você dar uma parada, dá uma reorganizada em casa, na agenda, chama o filho, vai achar, às vezes o filho está perdido lá dentro do quarto. Quantos filhos, eu já atendi pacientes de meninas que andavam com a roupa até aqui, para cobrir, né, a autolesão não suicida. E isso e a mãe não sabia, só foi saber quando chegou numa situação de extrema gravidade, que a criança realmente quase que morre. Então, essa falta de conversa, de diálogo, de estar mais junto,
Se não tem muito tempo, faça do tempo que tem um tempo de qualidade. Com isso, pastor, você me fez lembrar de um episódio, eu já fiz muita palestra em presídio, centro de recuperação. E eu lembro que muitos jovens e até adultos mesmo, serão irmã, né, que nem chamava a gente como profissional de irmã, eu tô aqui, que é culpa da minha mãe. Aí eu dizia, como assim é culpa da sua mãe? Falando das mulheres, né, que são muito ocupadas na obra do Senhor. E eles disseram, minha mãe estava muito ocupada no círculo de oração, meu pai estava muito ocupado com a obra de Deus. Não viram que eu fui saindo, enveredei para o caminho das drogas, meti no crime e agora eu estou aqui na cadeia. Ou seja, às vezes também tem esse outro lado, né? As pessoas se ocupam com muitas coisas que parecem obra de Deus, mas a primeira obra é a sua casa, a sua família. E tem muitos que estão lá. E eu li uma vez no livro que um homem nos Estados Unidos foi sentenciado à morte. Mas ele fez um pedido, né? Geralmente tem aquela história do último pedido, uma comida tal. deliciosa Sim, e tal. sim. Ele disse, eu quero que traga minha mãe aqui, antes de eu, né, ser executado. Aí trouxeram a mãe dele. Ela chegou perto, né, onde ele estava preso. Ele disse, mãe, chega bem aqui pertinho da grade. E a mãe chegou, não, mãe, chega mais perto. E quando ela chegou bem perto da grade, ele deu uma mordida que quase arrancou a bochecha dela. E veio os policiais e perguntaram, por que tu fez isso para tua mãe? Tu tá caminhando para a morte, como tu faz isso? Eu quero que ela não esqueça disso, porque se eu vou morrer hoje, é culpa dela. Porque a primeira borracha que eu levei para casa, o primeiro lápis que eu disse que eu achei que não, eu roubei. A minha mãe disse, tá bom, tudo bem, fica, tu achou. E nunca foi investigar. E por isso que hoje eu vou, né, passar por isso por culpa da minha mãe. Então, a família tem que ser presente, tem que ter responsabilidade, compromisso e parar de terceirizar para quem quer que seja a responsabilidade materna, paterna da família. Bom, então isso aí só serve para reforçar a importância da família, a importância do pai, da mãe, dos irmãos mais velhos, né, dos avós, daquelas pessoas que cercam, do grupo social, da igreja, a importância da igreja no sentido da psicoeducação também. Eu posso pegar profissionais para ensinar aquela comunidade que está sob a minha responsabilidade. Não podemos esquecer, eu acho que um alerta muito grande nessa lista de prioridade não é a obra de Deus ou a igreja e depois a família. Não, é primeiro Deus, a gente pensa assim, Deus, família, igreja, porque a Bíblia é muito clara. Se você não consegue cuidar da sua família, como é que você vai cuidar da igreja, né? A Bíblia diz que quem não cuida da sua família já até negou a fé, para ver quanto é grave, infiel, né? É pior do que o infiel, certo? Então, mais uma vez, Francisca, muito obrigado. Deus continue aí abençoando a tua carreira de pesquisadora, de agente da educação, da saúde mental, com essa tua cabeça inquieta nesse sentido positivo da palavra, em promover conscientização, educação, orientação nessas áreas tão importantes da vida humana, a inclusão social, a proteção dos menores, das crianças, o acolhimento das famílias, dentro da igreja, essa conscientização lá na igreja, esses projetos todos aí que tem o seu cunho social tão poderoso, que também é papel da igreja. Sim. Muito obrigado, Deus te abençoe. De nada, disponha. Então, gente, encerramos agora o nosso podcast de hoje, o nosso Em Tríade, o nosso episódio de hoje tão importante. E assim, nós temos, é bom informar vocês que nós temos uma playlist. Se você gosta dos temas de saúde mental, né, os temas da psicologia, nós temos uma playlist com vários desses temas, falando de ansiedade, de transtorno de humor bipolar, de síndrome do pânico, de TDAH, de TEA, vários temas de saúde mental estão numa playlist, são vários, já temos quase 90 episódios no ar. Ah, eu gosto de empreendedorismo, tem lá na playlist só sobre empreendedorismo. Ah, mas eu gosto da área teológica, pastoral, também nós temos. Essa é a ideia do programa, essa abertura para todos esses temas tão importantes e relevantes, tá certo? Então continue com a gente, seguindo a gente, manda aí para muita gente o programa, o episódio de hoje, comenta, deixa aí o seu like, porque você fazendo isso está nos ajudando a convencer o YouTube que vale a pena a gente ter esse conteúdo no ar
se inscreva, acione o sininho, porque você vai receber as notificações. E você sabe que a partir já de alguns programas estamos neste horário, toda quinta-feira, às 9 horas da noite, com episódio novo. Fique na paz e até o próximo, se Deus quiser.